Shalom, shalom, irmãos. A paz e a graça do nosso Criador Altíssimo e Soberano, Todo-Poderoso, Yahweh, seja convosco, em nome do seu ungido e amado Filho, do nosso Redentor e Salvador, Yahushua, Hamashia, o Messias. Assim seja, aleluia. Vamos louvar o nome do Eterno, o majestoso e poderoso nome de Yahweh e da sua palavra Yahushua. Vamos, irmãos, eu já estava com saudade. Sem mais delongas, peguem a Bíblia de vocês, tá bom? Vamos meditar. Pretendo meditar com vocês em 2 capítulos. Quero trazer um entendimento, assim, como eu tenho dito, né, nos últimos vídeos, para a gente nos fortalecer, nos edificar, ok? E resistirmos a toda e qualquer circunstância. E qual é a única maneira, né, de combatermos o bom combate? É nos revestindo da armadura do Criador, de Yahweh, que é a sua palavra, o nosso Messias Yahushua, ok? Então, antes de começar, examinem as Sagradas Escrituras, tá bom? Por conta própria, tá bom, irmãos? Meditem na palavra de dia e de noite, orem, peçam ao Pai sabedoria, entendimento do que está escrito, discernimento espiritual, ok? O Pai, Ele ouve as orações dos justos, dos humildes. Então, irmãos, se a gente nos debruçar, né, nos humilhar aos pés do Pai e pedir com toda a sinceridade, verdade, que Ele nos conceda entendimento, graça. O Pai, Ele é benevolente, a sua misericórdia é tamanha, é infinita, Ele é bom, Ele é o único, né? Ele é único, Ele é o Todo-Poderoso, Soberano. Então, convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 1. Primeiro capítulo das Sagradas Escrituras da Bíblia. Para a gente compreender, ter um entendimento melhor do fim dos tempos, dos últimos dias, né? Do que está acontecendo, né? Desses sinais, das coisas abomináveis, né, que estão acontecendo no mundo, dessa tirania, opressão, enfim, que está linkada de fato com as profecias, todas se cumprindo, né, tudo que está escrito sendo revelado pelo Espírito. A gente vê muita gente despertando, aleluia, as ovelhas, né, sendo encontradas, as ovelhas perdidas de Israel sendo encontradas, encontrando o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. É fácil? Não é fácil, mas quem bate, a porta se abrirá, quem busca, encontrará, né? Quem procura, acha, aleluia. Pai é fiel, irmãos, tem que confiar, tem que pegar firme. E é isso, para a gente compreender tudo, a gente precisa nos firmar na rocha, né? Na palavra, que é de onde é responsável por tudo vir a existir, né? Então a gente precisa voltar à raiz, porque nós que temos, que fomos alcançados pela graça, que nascemos de novo, né? Que morremos para este mundo, que renunciamos
a nossa vida neste mundo, que nos arrependemos do fundo do nosso coração dos nossos pecados, que nos convertemos dos maus caminhos e vivemos, né, para Yahweh, para agradar o nosso Pai. A nossa alegria é adorar o Eterno, aleluia. Então, irmãos, a gente precisa voltar à raiz, porque a raiz é perfeita. O Pai fez tudo perfeito e o propósito do Eterno, como o próprio nome já diz, né? Sempre foi, ele é eterno aí, sempre foi a eternidade. Ele criou tudo perfeito e foi o homem, a humanidade, que deixou se levar e perdeu dessa graça, porém se arrependeu e o Pai, com a sua infinita misericórdia, então prometeu a redenção, que enviaria a sua palavra para nos resgatar, ou seja, o nosso Redentor. Então, isso é o que? Resgatar, redenção, né? Voltar à raiz, voltar ao plano original, de onde nunca deveríamos ter saído. Então vamos entender isso para a gente se fortalecer nesses tempos e não balançar. Pode vir a tempestade que for, não irá abalar a nossa fé. Assim eu creio. Aleluia. Examinem, tá bom, as Sagradas Escrituras, meditem na palavra de dia e de noite, orem, peçam ao Pai sabedoria e discernimento, tá bom? Retenham o que for bom, tá bom? Vamos meditar. Estamos congregando, apesar de ser um vídeo, mas essa é a intenção, que você me acompanhe a leitura bíblica e reflita, né, no entendimento e anote suas considerações, o que faz sentido, o que não faz, o que for diferente anote, depois pesquise. E assim o Espírito ele vai nos dando entendimento, tá bom? Porque a verdade é única, irmãos. A verdade é única. Todos nós que estamos buscando o Pai e o Filho com humildade, com sinceridade, né? O Espírito é um só, então ele vai nos guiar em um único caminho, porque só existe um caminho, uma verdade, uma vida, que é o cabeça, é o nosso cabeça, é o Messias, é a palavra, e a Ruxa. Entende? Nós somos o corpo, cada um tem uma missão, cada um tem um dom, mas o entendimento é o mesmo. Então, cedo ou mais tarde, né, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ele vai estar ajustando, alinhando todos nós, toda a congregação, na mesma linha de entendimento. Aleluia. Gênesis 1, vamos começar então? Diz assim: no princípio, Yahweh, como todos já sabem, quem acompanha aqui no canal, é o nome, ok? Do Criador dos céus e da terra. A transliteração do hebraico antigo, o paleo-hebraico. Então, quando tiver Deus aqui, eu vou, tá? Porque Deus é um título, a depender do contexto eu utilizo, mas eu vou estar lendo com o nome do Pai, tá bom? No princípio, Yahweh criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Ó, o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Yahweh se movia sobre a face das águas. Disse Yahweh, ó, a palavra: haja luz, e houve luz.
Viu Yahweh que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E separou a luz das trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Separou. Chamou Yahweh a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Entende? Então, quando há luz, né? Quando o sol nasce, ele aparece, então até se pôr é dia, ok? Então, a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Yahweh: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Olha que interessante. Haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Yahweh o firmamento e separou, né? Porque ele criou o firmamento para separar, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. Maravilha. E assim aconteceu, né? Você vê aqui, ó, já no primeiro capítulo de Gênesis, estamos ainda no verso 7, já temos uma grande referência enorme que a terra é plana, ok? Então isso vale para muito crente que como a gente já sabe, o mundo já está sob o controle do maligno. Então, e ele é o pai da mentira, então, enganou a todos nós, né? Mas hoje nós estamos firmados na palavra, em Yahushua, na verdade, e o Mestre tem nos revelado tudo o que está escrito. Basta a gente ler com atenção, ok? Humilde, sem dogma, sem paradigma, sem orgulho, é examinar criteriosamente o que está escrito. Então, se você tiver humildade, nós tivermos humildade para ler, meditar, ó, leu, medita. Fez, portanto, Yahweh o firmamento e separou as águas, ó, meditou, separou as águas estabelecidas abaixo desse limite do firmamento, das que ficaram por cima, ó, firmamento, abóbada, céu, acima, então em cima, né, do firmamento também tem água. Será que é por isso que o céu durante o dia ele é azul, né, na mesma cor do mar? Interessante. Então, entende? A gente vai refletindo, vai pensando. Não precisa ser especialista, irmãos. A gente só precisa meditar, né? E aí, de acordo com o que o nosso Pai for nos concedendo de sabedoria na sua palavra, de acordo com o que nós estamos vivendo, de acordo com a nossa experiência em nossas vidas, independente de idade, né? A gente vai, então, montando o quebra-cabeça. E aí, meus irmãos, ele vai testificando. Tipo, você, não é isso? Aí quando não testifica, você fala, não faz sentido nenhum. Mas quando você, então é isso mesmo. Aí quando você faz isso, assim, é isso, cara. Aí testifica. Então é isso que vai alimentando a nossa fé. Entende? Que vai nos fortalecendo e nos firmando na verdade, na palavra, ou seja, um relacionamento íntegro, genuíno entre você, a palavra e o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser pela palavra, por Yahushua. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entende, irmãos? Todos nós temos que examinar e meditar na palavra por conta própria, ok?
E aí a gente vai ter esse entendimento. Então, como eu ia dizendo, a Terra é plana. Como já está dizendo aqui no primeiro capítulo, no verso 6, 7 e 8. Vamos ler o 8 agora. E Yahweh ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, o primeiro dia, ele separou, né, a luz das trevas. E no segundo dia, ele separou as águas e criou um firmamento. Chamou céu. Então disse Yahweh que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. Olha que interessante. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, que estão sob o céu. Sob, no caso, né? Sob. O céu está aqui, está sob o céu. Se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. Olha só que interessante. Então isso aqui nos deixa entender o quê? Que essa parte seca, chamada terra, ela era toda junta. Porque o Pai fala aqui, ó, a palavra diz aqui que para reunir as águas em um só lugar. Então, a parte seca, a terra, era uma só, sem divisão, no princípio. E assim aconteceu. E Yahweh outorgou o nome de terra, tá vendo para essa parte seca? A parte seca. E a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. A parte seca e juntou em um só lugar, né? Os mares. Aleluia. Como diz no verso 2, né? A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra. Então essa parte seca, ela, no caso, ficou à mostra, né? Chamou de mares. E observou Yahweh que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. Conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação. Ervas que dão sementes segundo sua espécie e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, né, dos frutos, de acordo com suas espécies. E observou Yahweh que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, né, o Pai, ele então cobriu a terra com todo tipo de vegetação, né? Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Declarou Yahweh, verso 14: haja luminares no firmamento, do céu, a fim de separar o dia da noite, ou seja, para nós identificarmos. E sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Verso 15. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Yahweh fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Yahweh colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia
e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Yahweh que isso era bom. Então o Pai criou o sol, o luminar, né, do dia, para identificar o dia, que é o maior luminar para governar o dia, e a lua, que é o luminar da noite, para regular o andamento da noite, né? Então aí, ó, para você ver que nós, né, estamos dentro de um sistema mundial em trevas, né? Sobre o que está sob o controle do maligno, porque o maligno, ele desobedeceu o Criador, ele se rebelou, ele invejou, né? E ele odeia a humanidade. O maligno, ele era um anjo, né? Um arcanjo, ele tinha uma grande responsabilidade, era muito querido, mas ele teve inveja do Criador, ele desejou ser como o Criador, entendeu? Ele foi rebelde, ele foi ingrato, né? Orgulhoso, entende? E então assim, perceba que ele nos enganou em todo quesito. Então, por isso que nós precisamos, irmãos, examinar todas as evidências e reter o que for bom. Mas como, Tiago? Irmão Tiago, eu vou saber o que é bom quando você tiver o filtro da palavra. Não é o filtro do homem, é o filtro da palavra, do nosso mestre, do nosso único mestre, único guia, único bom pastor. É com a palavra que nós, irmãos, vamos saber o que é bom, o que é certo, o que é justo. Entende? Então perceba aqui, ó. Qual o momento em que a academia nos explicou isso? Pelo contrário, eles nos apresentaram uma teoria sem fundamento algum, só que com a aparência de algo verdadeiro, sério. Por isso que na palavra é dito: não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, ou seja, segundo os fatos. Compreende? Então, em relação especificamente aqui sobre o formato da Terra, quando você começa a examinar, né, o globo que eles apresentaram na academia, não faz sentido algum. Está totalmente divergente com a verdade e com a criação do Todo-Poderoso. Ok? Então perceba, o Sol, ele não é maior que a Terra, não é uma bola de fogo, nada disso. Ele é um luzeiro, né? Ou seja, o Criador criou os luminares. Aí, ó, haja luminares no firmamento do céu a fim de separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e noites. Então, naquele tempo, não havia nenhuma criação humana como relógio, por exemplo. Então, como é que o humano, ele conseguia definir as estações para plantar, semear, colher, né? Para definir os dias e a noite. Quantos dias já passaram, né, que a gente está aqui? Era pelo sol e pela lua, pelos sinais dos luminares. Legal, né? É lindo, né, irmãos? É isso. Vamos lá. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então, no quarto dia, papai criou os luminares no firmamento, no céu.
No verso 20, disse também Iahua, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Iahua criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com suas muitas espécies. E todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Iahua que isso era bom. Então Iahua os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, cada espécie, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Exclamação. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés, não? Nosso irmão aí, profeta Moisés, Moshe, a tribo de Levi. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Então, no quinto dia, o pai, então, ele, criou os seres vivos, os animais. No caso, os animais, porque o pai é a vida, então tudo tem vida, tudo que ele criou. Aqui, no caso, os animais aquáticos, as aves, muitas espécies. Verso 24. E disse Iahua, que a terra produza seres vivos segundo suas espécies. Olha como é sempre criterioso, que a terra produza sempre seres vivos, segundo suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra. Cada um de acordo com a sua espécie, novamente, tá vendo? Porque eu tô enfatizando para que a gente medite nisso, porque a gente vê a narrativa sistemática do mundo, onde cada um quer fazer o que bem entende, o que acha certo, o que acha legal, e não é bem assim. Nós temos um Criador, nós temos uma palavra, para seguirmos, para obedecermos, uma lei, a lei universal, a lei do Criador dos céus e da terra. E o Pai, ele está falando que a terra produz seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. Ponto. E assim aconteceu. Iahua fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. Quantas palavras espécie a gente leu, irmãos, para você ver. E aí fica os ímpios, incrédulos, hipócritas, tentando dar justificativas para encobrirem suas concupiscências, as paixões da carne, ou seja, o pecado, seus desejos inflamados, fazendo assim, desobedecendo o Criador, entristecendo o Pai de todas as coisas. E isso é ingratidão, é não ser grato. Por isso que essas pessoas, o coração é endurecido e elas vivem aquilo ali e a vida vai tocando, elas acham que está tudo certo, mas na verdade, muitas delas estão perdendo a sua salvação, porque decidiram viver ao seu bel prazer, da forma que ela acha que é certo e que ela quer. E não é bem assim, irmãos? E observou Iahua que isso era bom. Eu vou dar sequência nesse estudo na parte 2. Tá bom, irmãos? Espero que vocês estejam gostando.
Que a paz e a graça do nosso Criador soberano, todo-poderoso Yahweh seja com vocês. Em nome do Messias Yahushua. Até a parte 2.